O incrível Paubenko não foi só um forte grande mestre do século XX que aliás derrotou Bob Fischer, mas também foi um renomado compositor de posições como essa, e o que mais nos impressiona nos problemas dele é a geometria longa e fluida usada, até chegar numa vitória. Enfim, nessa posição, as brancas jogam e dão mate em 30, e sim, pode parecer impossível, mas é verdade, e a primeira coisa que já percebemos de cara são os 4 peões pretos isolados na 7ª fileira, ameaçando simplesmente um deles promover e nos ganhar facilmente. Para impedir isso, começamos a sequência procurando por cheques, e encontramos facilmente o primeiro lance da sequência, torre G6 cheque. O rei preto tem duas opções, e mesmo parecendo simples, são muito complexas. Nós vamos seguir com a linha principal, com rei H1, e no final voltamos aqui para analisar como ganhamos em caso de rei F1. Portanto, depois de rei H1, temos que buscar cheques novamente, e então prosseguindo com o único, cavalo G3. O rei negro é obrigado a se mover para a coluna da torre branca, que vai possibilitar um cheque descoberto, então ele escolhe ir para G2, e tentar fugir para a terceira fileira de alguma forma. Só por observação, ir para G1 resulta na mesma continuidade, o rei apenas fica mais limitado. Ok, é aqui que chegamos no momento do lance mais espetacular, porque temos apenas um único lance que funciona, mas que só mesmo o próprio compositor acertaria, porque é muito profundo e tem uma diferença crucial depois de 28 lances. Se você quiser tentar achar, vá em frente, mas é realmente bem difícil. Cavalo F1, brilhante. É difícil entender a ideia assim solta, e o rei tem 4 opções de casas de fuga, H1, H3, F1 ou F3. Em primeiro lugar, rei H1 fica trancado e leva mate, com bispo D1, e em seguida bispo F3. Depois, tem rei H3, que falha por causa de bispo D7, rei H4, torre G4, e agora se o rei for para cima é mate, então ele desce, mas temos o minucioso e cirúrgico rei H6, que cobre a casa de fuga para cima, e segue com um simples mate em 2. Voltando para as 4 opções do início, agora analisamos rei F3. Esse é o ponto principal de colocar o cavalo em F1, porque atacamos também o peão de H2, e nessa continuação nós podemos simplesmente tomá-lo, e depois de um lance qualquer com o rei seguimos com torre B6, e estamos ganhos, porque note que todas as casas de promoção estão controladas pelas nossas peças. E é apenas por isso que o lance cavalo F1 era único, porque, em qualquer outro lance de cavalo, não poderíamos capturar o peão de H2 com cheque se o rei preto fosse para F3. Isso foi realmente impressionante, e já deixe a sua curtida se você está aprendendo alguma coisa ou se apenas gostou de apreciar esse lance. E é claro que não acaba por aí, porque estamos recém no lance 3 de todo o problema, e agora vamos para a linha principal, com rei captura F1. A partir desse momento entramos numa sequência de cheques forçados para levar o rei até B1. Esse é um padrão geométrico bem interessante para você pausar e tentar descobrir como fazemos isso. Bem, meus parabéns se você disse que temos que ir empurrando o rei com o bispo nas diagonais livres e com a torre nas colunas abertas, porque é exatamente isso, mas depois que fazemos isso precisamos levar o rei de volta até o outro canto, para H1. E sim, pode parecer muito ridículo agora, mas no final tudo vai fazer sentido. Recomendo novamente você tentar pausar para descobrir como conduzimos o rei até H1, porque os 2 primeiros lances são bem instrutivos. Bem, o primeiro lance é bispo C2, que impede o rei de ficar perto da coluna A, por causa do tema de mate com torre A6. Assim, o rei é forçado a ir para C1, e agora temos apenas um único cheque descoberto que nos dá iniciativa. Bispo F5. É a única maneira de alcançar a curta diagonal de F1 para H3. Continuamos com o mesmo padrão de antes para levar o rei até o canto. Certo, atingimos o nosso objetivo aparentemente sem sentido, mas a ideia de tudo isso é finalmente jogar bispo G2 cheque, e capturar o peão de D5, que estava tapando a longa diagonal de A8 até H1, que será a diagonal de mate no futuro. Mas temos outro problema agora, porque, para usarmos dessa diagonal para aplicar o cheque-mate, é necessário levar o rei até H1, porém ele está fugindo para o outro lado. E só temos um jeito de fazer isso, e conhecemos muito bem ele.
Ufa, finalmente, conseguimos levá-lo até H1, porém temos que saber escolher a casa certa dessa diagonal para aplicar esse mate. Acho que é um bom exercício, um tanto quanto geométrico, para você pausar e tentar descobrir qual dessas 4 casas devemos recuar o bispo para entrar na diagonal. Ok, o único lance é bispo D7. Bispo C8 falha por causa da promoção em B1, que controla a nossa única chance de entrar na diagonal. A mesma coisa acontece com bispo E6, com D1 dama. E a razão pela qual bispo F5 não funciona está relacionada com a promoção em B1 cravar e atacar o nosso bispo, depois da própria promoção em F1. Já com o lance correto, a única maneira de prolongar o checkmate é promovendo em F1, novamente, para tapar o cheque e forçar que capturemos de torre para conservar o rei no canto, mas agora o bispo está em C6, e não tem como atacá-lo, ou seja, o próximo lance é mate apenas tirando a torre. B1 dama cheque é até possível para tentar nos enganar, mas temos torre G6 contra cheque, e também mate. Mas espere, ainda não acabou, porque no primeiro lance eu disse que a vitória contra rei F1 era mais complicada e que eu iria deixar para depois, e então veremos agora. A nossa ideia nessa linha será trazer nosso cavalo para E3 para ajudar no mate, porém não pode ser agora, já que o rei escapa. Então fazemos as mesmas manobras anteriores, até chegar com o bispo em C2, que percebemos que a casa de F5 está bloqueada, mas que também não precisamos ir até lá porque podemos fixar o bispo em F3 e aplicar o plano de cavalo E3. Em caso de rei G1 temos mate, mas em caso de rei E1 podemos manobrar o cavalo de forma que dê cheque com o rei em F1 e que também abra a coluna da torre, assim forçando o rei G1 e mate. Resumindo, tivemos que começar com um forte sacrifício de cavalo com uma ideia profunda de atacar em H2, para seguir capturando o peão de D5, com uma continuação absurda de cheques de um canto até o outro só para chegar numa posição de garfo com o bispo em G2, e assim tomar o peão e forçar o rei a voltar para H1, com a mesma continuação de cheques absurda, e ainda finalizando com o elegante bispo D7. Se você até agora não se fascinou com esse problema, talvez você deva parar de jogar xadrez, mas se você se impressionou em como Palbenko calculou tudo isso e planejou essa posição inicial com as peças milimetricamente nos seus únicos lugares, continue apreciando esses estudos, assistindo a esse outro vídeo, que eu apresentei sem dúvidas o lance mais profundo de todo o xadrez, e que será talvez até mais fascinante que esse de hoje. Não deixe de se inscrever no canal. Até mais!